Então, até o momento, nós já vimos então que uma equação diferencial ela pode descrever o comportamento do meu sistema, né? Observando lá as definições. E eu falei para vocês que nós iremos trabalhar, né, com uma representação matricial para se tornar mais simples trabalhar com sistemas mais complexos. Mas vamos colocar isso em prática? Eu vou trazer aqui um exemplo muito simples para vocês, para a gente ir começando a correlacionar essas equações diferenciais e a representação do meu sistema de forma matricial, né? Representando o meu sistema como um vetor. Então, olhem só, eu tenho aqui um sistema, né? Mola amortecedor. Eu não tenho nem massa sendo representado nesses pontos. Mas eu sei que pela dinâmica eu consigo fazer uma relação de massa, mola, amortecedor. Como que seria, né? Eu pego cada ponto desse daqui e vou dizer, né, que o somatório das forças neste ponto, né, é igual a massa vezes a aceleração naquele mesmo ponto. E a partir daí eu posso chegar nessas equações aqui, ó, tá? Neste ponto aqui eu tenho C, x1 ponto derivado, né, no sentido contrário, então entraria negativo no meu sistema. E aqui eu tenho K multiplicado por x2 menos x1, no sentido aqui para a direita, né, entrando como positivo no meu sistema. Então, né, o x1 ponto é a derivada da posição, neste ponto 1 aqui, ok? O x1 é a posição deste ponto 1. E o x2 é a posição do ponto 2. Só lembrando para vocês que K multiplicado por ΔX vai me dar a força elástica da mola. E o C, x ponto, né, neste ponto 1 aqui, que é C, que é o coeficiente do amortecedor, multiplicado pela velocidade no ponto. Ele também vai me dar a força sendo aplicada neste ponto, ok? Então, partindo daqui, eu ainda posso analisar este ponto aqui, ó, o ponto 2, né? No ponto 2 eu terei o quê? O F de T, sendo aqui positivo, e neste caso aqui sendo negativo, o Kx2 menos x1, que estaria aqui atuando no sentido contrário deste ponto 2. A partir daí, pessoal, né, eu sei que força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Como neste caso aqui é um modelo muito simples e eu estou desconsiderando a massa, tudo isso tem que ser igual a zero, ok? Foi o que ele fez aqui, ó, tem que ser igual a zero. Então, no ponto 1, eu tenho que K multiplicado por x2 menos x1 menos C multiplicado por x1 derivado tem que ser igual a zero, ou seja, o meu sistema ali está em equilíbrio. A minha força resultante ela é nula naquele momento, tá? Naquele instante. E eu tenho aqui no segundo ponto, né, aplicando novamente, né, as leis de Newton, eu tenho que F de T menos K multiplicado por x2 menos x1 também tem que ser igual a zero. Ele está indicando que a força resultante é zero também naquele ponto. Então, a partir dessas equações aqui, eu posso representar essas equações em espaços de estados. Olha só que interessante que eu tenho aqui. Aqui eu tenho Kx2 menos Kx1 menos Cx1 ponto. É uma equação. A minha outra equação aqui é F de T menos Kx2 mais Kx1, tá? E isso igual a zero. Vou representar essas duas equações de forma matricial. Beleza, ó. Montei a minha matriz. Eu tenho aqui que Cx1 ponto, ok? Mais 0x2, então eu só tenho Cx1 ponto, mais Kx1 menos Kx2 é igual a zero. Olha que interessante, eu representei esta equação aqui de forma matricial. E a segunda, vamos representar 0x1 ponto mais 0x2, né, ponto, né? Então eu tenho zero relação de derivada, mais menos Kx1 mais Kx2 é igual a F de T. Olha, perfeito, também consegui representar essa minha segunda equação. Então notem que nós agora estamos conseguindo correlacionar, né, as equações que descrevem a dinâmica do meu sistema, né, e colocando de forma matricial, né, de forma a analisar como uma escrita vetorial, ok? Mas como eu falei para vocês, este é um exemplo muito simples, só para que nós consigamos aí fazer esta correlação, de pegar as nossas equações e representar de forma matricial.
Vamos para o próximo exemplo. É um pouquinho mais complexo que o primeiro, mas também é fácil de se resolver. Ó. É um sistema massa-mola-amortecedor. Eu tenho aqui o ponto x1 e tenho este ponto x2. Vou considerar aqui, pessoal, que o meu M1 ele está mais rápido, né, do que o M2. Tá? Isso só significa o quê? Que se o M1 está mais rápido, o K1 e o C1 vão trabalhar para desacelerar a massa M1, e por ele estar mais rápido do que o M2, o K2 e o C2 também vão atuar para desacelerar a massa 1, tá ok? Então vamos lá, como que eu faria a modelagem? Eu diria o quê? Que a força resultante, M1, multiplicado pela aceleração que ele sofre, que a aceleração seria o que? A derivada segunda de x1, então M1, x1, 2 pontos, né, que é a derivada segunda, tem que ser igual ao quê? A soma dessas forças que estão agindo no meu sistema, tá ok? Esta é a modelagem. A modelagem neste carinha aqui, eu tenho que M2, x2, né, derivada segunda, né, que é a aceleração da posição da massa 2, tem que ser igual ao quê? Olha, este cara aqui, ele está atuando para desacelerar, ok? E este aqui também. Então, vou somar lá, né, a força que a mola está fazendo, neste caso aqui também no sentido contrário, e o C2 também no sentido contrário. Sendo que neste bloco aqui também tem o F2, ok? Só que fazendo uma observação, no bloco 1 também tinha um F1 puxando nessa direção aqui. Então, quando eu falo em força resultante, eu tenho que somar todas as forças, ok? Então, fazendo estas equações, né, eu ainda vou tentar simplificar isso daqui. Olhem só, pessoal, vocês se lembram que nós estávamos falando, né, que quando nós tínhamos uma equação diferencial, e aquela equação diferencial tinha vários termos, né, que eram diferenciáveis, e cada termo daquele ali representava uma variável de estado do meu sistema, nós poderíamos representar, né, elas iriam compor, na verdade, o meu vetor de estado, e este vetor de estado ele ia conter, cada termo dele seria representante de uma variável de estado. E eu poderia representar através de funções diferenciais de primeira ordem. Digamos o seguinte, olha, eu tenho posição, beleza. Eu tenho a velocidade, mas quem é a velocidade? É a derivada da posição, beleza. Eu tenho a aceleração é a variada segunda da posição, mas eu já estaria lá com uma diferencial de ordem 2. Eu posso representar a aceleração como uma diferencial de ordem 1? Posso. Basta eu dizer que a aceleração é a derivada da velocidade, tá ok? E aí eu consigo representar de forma mais simples. E é isso que eu estou fazendo aqui, ó. O x1, que é a posição, eu vou chamar de x1, ok? O x2, que é a posição no ponto 2, eu também vou chamar de x2. Mas olha que interessante. O x1 derivado é a velocidade no ponto 1. A velocidade no ponto 1, para eu não trabalhar com x1 ponto, eu vou chamar ele de x3. Então x3 significa o quê? Que é a velocidade. Representa o quê? A velocidade. O x3 é igual a x1 ponto, tá ok? Eu só vou representar de uma maneira diferente, tá ok? Mas ele continua representando a mesma grandeza. E quem é o x4? É a velocidade no ponto 2, ou seja, é o x2 que eu acabei de derivar. Então eu vou fazer essa substituição. x1 e x2 continuarão sendo x1 e x2. Onde eu tiver x1 derivado, eu vou substituir por x3. E a aceleração no ponto 1, que seria o x1 derivada segunda, vai ser o quê? O x3 derivado, né? Porque basta derivar isso daqui. Deriva x1, que já está uma vez derivado, vira derivada segunda, que é a aceleração do ponto 1. A aceleração do ponto 1 é a derivada de x3, que é a velocidade. Se eu derivo a velocidade, eu tenho a aceleração. E a mesma coisa, se eu derivar aqui x2 mais uma vez, eu terei o x4 derivado, x4 ponto, tá ok? Então, a minha equação ficou desta maneira aqui, ó. A equação lá na massa 1, neste ponto aqui, ó. A equação ficou da seguinte maneira. Massa vezes a aceleração no ponto 1, m1x1 derivada segunda, seria igual, né? Isso daqui você pode colocar no outro lado da igualdade, somar todas as forças, ou trazer para este lado aqui e somar e dar a resultante, que é F1 de t. Então ficou dessa maneira, m1x1, 2 pontos, mais
C1 mais C2, x1 ponto, menos C2, x2 ponto. Aqui é o amortecedor, né? Aqui também a força relacionada com o amortecedor. K1 mais K2, x1, aqui a força elástica da mola, né? Menos K2, x2, também relacionado aqui à força elástica da mola, tem que ser igual a F1, que é essa força aqui, ó, ok? O F1 aqui. E no ponto 2, M2x2, 2 ponto, menos C2x1 ponto, mais C2x2 ponto, menos K2x1 mais K2x2 igual a F2 de T, ok? Ah, Edson, mas eu costumava fazer de uma outra maneira. Eu dizia o seguinte, que M1, vamos voltar aqui, M1, x1, 2 pontos, era igual. Aí eu ia fazer o somatório das forças que atuava na massa 1, não tem problema. Se você vai fazer o que atua na massa 1, você teria que ver lá, qual é a força que atua aqui, ó, em K1. Como está tendendo a frear a massa 1, ele vai ser negativo, seria menos K1 x1 com menos C1 x1 ponto. Como este cara aqui também está freando, né, o meu sistema, seria menos K2 multiplicado, mas aqui está correlacionando, né, essa mola aqui, se ele está comprimindo ou estendendo, está correlacionando a diferença das posições x1 e x2. Então você teria que menos K2 multiplicado por x1 menos x2, menos o C2 multiplicado por x1 ponto menos x2, né, ponto, que é a derivada, mais o F1 de T, que estaria puxando nesta direção, ok? Então basta fazer isso que vocês irão chegar naquela mesma equação que nós chegamos aqui. Edson, beleza, consegui representar o meu sistema, eu tenho as equações que representam, mas olha só, eu tenho x1, x2, x1 ponto, x2 ponto, tenho x1 derivada segunda. Eu vou representar dessa maneira? Não, nós iremos simplificar essas equações. E como que eu irei simplificar? Aonde tiver x1 ponto, eu substituo por x3. Aonde tiver x1 derivada segunda, eu vou substituir por x3 derivada primeira. Aonde eu tiver x2 derivada primeira, eu substituo por x4. Aonde eu tiver x2 derivada segunda, que é a aceleração no ponto 2, eu vou substituir por x4 derivado, tá ok? Então vou fazer essa substituição nestas equações aqui, tá ok? E ainda posso fazer algo aqui para simplificar. Pego toda a minha equação e vou dividir por M1 para deixar isolado a aceleração. E vou pegar essa equação aqui e também dividir por M2 para deixar isolado a aceleração no ponto 2, tá ok? Vamos fazer isso. Fazendo isso, olha só que interessante, ó. x1, 2 pontos, é o que? É o x3 derivado. Está aqui, ó. Eu isolei ele e dividi todo mundo por M1. Notem que ficou bem mais amigável agora a representação. Eu tenho, ó, o x3 ponto é igual a um coeficiente x1, mais um coeficiente x2, mais um coeficiente x3, mais um coeficiente x4, mais um, né, sobre M1, que é um coeficiente F1 de T. Só lembrando para vocês, posição no ponto 1, posição no ponto 2, velocidade no ponto 1 e velocidade no ponto 2 e a força que puxa o meu sistema. Tudo isso daqui é igual ao que? A aceleração no ponto 1, tá ok? Aqui é a mesma coisa, a aceleração no ponto 2 vai ser igual a K2 sobre M2 x1, que é a posição aqui, posição 1, menos K2 M2, posição 2, mais C2 M2, velocidade no ponto 1, que é o meu x3, menos C2 M2, velocidade no ponto 2, que eu chamei de x4, mais, né, 1 sobre M2, F2 de T. Notem que eu tenho duas equações. Agora, as minhas equações, né, eu tenho o x3 ponto em relação a esta equação e tenho o x4 ponto em relação a esta equação, ok? Tem aqui as nossas igualdades. Eu tenho x3 ponto e tenho x4 ponto, mas afinal de contas, quem é x1 ponto e quem é x2 ponto? Eu já sei quem é x1 ponto, né? x1 ponto é igual a quem? A x3. E x2 ponto é igual a quem? A x4. Então, olha só, eu tenho uma equação, duas equações, né?
3 equações, 4 equações. Vamos representar essas 4 equações agora de forma matricial, de forma vetorial? Sim, Edson, vamos representar. Eu vi que quem é x1? x1, vou voltar lá para vocês verem, ó. x1 ponto, quem é x1 ponto? É igual a x3. Então, ó, x1 ponto é 0x1 mais 0x2 mais 1x3 mais 0x4. Olha, então x1 ponto é igual a x3? Sim. E, mais quanto? Mais 0 f1 de t mais 0 f2 de t. Então eu posso dizer aqui que x1 ponto é igual a x3, tá ok? E quem é x2 ponto? x2 ponto é igual a x4. Então, ó, x2 ponto é igual a 0x1 mais 0x2 mais 0x3 mais 1x4 mais 0 f1 de t mais 0 f2 de t. Ok, representei as minhas duas primeiras equações. Agora falta representar quem, pessoal? Essas duas equações aqui, ó. Vamos ver? Quem é x3 ponto? É menos k1 mais k2 sobre m1 x1 mais k2 sobre m1 x2 menos c1 mais c2 m1 x3 mais c2 m1 x4 mais 1 sobre m1 f1 de t mais 0 f2 de t. Olha, realmente corresponde a esta equaçãozinha aqui. E minha última equação, que é do x4, que é essa equação aqui, x4 ponto, né? x4 ponto é k2 sobre m2 x1 menos k2 sobre m2 x2 mais c2 sobre m2 x3 menos c2 m2 x4, ok? Mais 0 f1 de t mais 1 sobre m2 f2 de t. Olha que interessante, pessoal. Eu consegui representar o meu sistema, né? Utilizando as equações que eu encontrei, que fazia ali, neste caso, a relação da dinâmica do meu sistema, consegui representar de forma matricial, de forma vetorial, ok? Esta representação aqui, pessoal, ela é chamada de equação de estados no meu sistema. A equação de estados, ela pode ser, né, a equação é representada da seguinte maneira. X ponto é igual a AX mais BU. Em que x ponto aqui, né, que é a minha saída, é igual a, que é a matriz de estados, né, a matriz de estado do meu sistema, é a matriz que contém ali a dinâmica do meu sistema, tá ok? Essa matriz que contém a dinâmica aqui do meu sistema, tá ok? É a matriz de coeficiente da dinâmica deste meu sistema. Multiplicado pelo, isso aqui é o vetor de estados, tá ok, pessoal? Lembre-se que no meu vetor de estado eu tenho as variáveis de estados. x1, x2, x3, x4, que é o quê? Posição no ponto 1, posição no ponto 2, velocidade no ponto 1 e velocidade no ponto 2. Notem que lá na minha primeira saída lá eu tenho velocidade no ponto 1 como saída, velocidade no ponto 2 como saída, aceleração no ponto 1 como saída e aceleração no ponto 2 como saída aqui. Ok? Por que eu coloquei assim, AXIN? Que este é o vetor de estado inicial do meu problema. Lembre-se que lá na definição ele dizia, olha, você precisa conhecer o estado inicial do seu sistema, porque a partir daí, a partir de uma entrada conhecida, quem é a entrada aqui, ó? A entrada é F1 de t, F2 de t, que é U, né? Pela entrada conhecida, e quem é B? B é a matriz de entrada, que é essa matriz aqui, ó, tá? Conhecendo a entrada e o instante que essa entrada é submetida, eu consigo determinar o quê? O estado futuro do meu sistema. Notem que a definição nós estamos conseguindo visualizar na equação de estado. Então a equação de estado é x ponto é igual a AX mais BU, só lembrando para vocês que x é o vetor de estado, que neste caso aqui é o vetor de estado inicial, ok? E aí vocês vão falar, beleza, Edson, esta equação eu consegui ter as variáveis de saída, mas olha só, as variáveis de saída que eu tive foi velocidade no ponto 1, velocidade no ponto 2, aceleração no ponto 1 e aceleração no ponto 2. Mas como que eu faço para ter agora a atualização da minha posição? Porque se o meu sistema foi submetido a uma força,
a posição dele variou com o tempo. E eu não tenho a posição atualizada na saída. Eu tenho velocidade. Aí eu te pergunto, como que você transforma velocidade em posição? Ah, Edson, velocidade em posição basta eu integrar. Show de bola. Se você integrar x1 ponto e x2 ponto, você chega na posição 1 atual e chega na posição 2 atual. Se você integrar a aceleração no ponto 1 e a aceleração no ponto 2, você chega a velocidade no ponto 1 e velocidade no ponto 2, ok? Então, se eu aplicar aqui uma integral nessas variáveis aqui de saídas do meu sistema, eu vou colocá-las agora neste vetor aqui, ó. É o vetor de estado atualizado, após aquela entrada ter sido submetida. É aquela configuração, aquele estado futuro que eu estava prevendo, ok? Então, fazendo lá a integral daquela saída, eu consigo chegar aqui, a x1, x2, x3 e x4. Só lembro para vocês, este não é o estado inicial, este é o estado atual do meu sistema, após a interação com aquela entrada. Naquele nosso exemplo ali, após a interação com as forças F1 e F2, ok? Né? Após a interação com essas forças e o sistema massa-mola, ok? Então, essa daqui eu chamo de equação de saída. Equação de saída, y é igual a cx mais du. Então, notem que y, que são as variáveis de saída. Quais são as variáveis de saída? Neste caso aqui, ó, como eu parti daquelas equações, a minha matriz de saída é uma matriz identidade, uma matriz 4x4, ok? Essa matriz de identidade que ela só está me dizendo o seguinte, que y1 é o próprio x1, é a própria posição atualizada. y2 é a posição 2 atualizada. y3 é a velocidade no ponto 1 atualizada. E y4 é a velocidade no ponto 4 atualizada, ok? Depois de fazer aquela integração referente lá à saída da equação de estados, tá? E essa daqui, né? Essa daqui é a matriz D, a matriz de transmissão direta, referente aqui às minhas entradas. Notem que eu não tinha ali, neste modelo que nós fizemos como exemplo, eu não tinha nenhuma força sendo correlacionada a partir da aplicação da força direta da entrada na minha saída. Eu não tinha, na verdade, nenhuma variável, né, de saída que era força. Eu tinha posição, né, posição 1 e 2, velocidade 1 e 2, e tinha também aceleração ali 1 e 2. Mas eu não tinha como variável de saída nenhuma relação direta de força, né, que correlacionava essa força para as saídas, para essas variáveis de saídas do meu sistema. Neste caso, eu digo aqui que a minha matriz de transmissão direta, a minha matriz D, ela é nula. Na maioria, né, na maioria não, em todos os exemplos que nós iremos estudar aqui, essa matriz é nula. Existem alguns casos específicos que essa matriz ela deixa de ser nula. Aonde eu consegui notar que nós tínhamos, né, digamos assim, esta matriz, né, de forma não nula, é quando eu tenho um sistema que eu represento ele, por exemplo, através de funções de transferências, e que o numerador tem o mesmo grau do denominador, ok? E aí, como saída, você vai ter parte daquela variável de entrada que você aplicou, ok? Porque notem que as grandezas aqui são muito distintas. Eu entro com força, né, no meu sistema e sai posição, velocidade e aceleração. Se eu entrasse com força e tivesse uma variável de saída que também fosse força na modelagem desse sistema, aí provavelmente nós teríamos aqui essa matriz D não nula referente a algum desses elementos, tá, ok? Uma outra possibilidade também que se faz aqui, para ter essa matriz D não nula, que eu já vi alguns autores relatando, é quando nós fazemos uma simulação prototipada. Nós misturamos parte modelo matemático com parte de sistema real. E aí, quando nós aplicamos lá, por exemplo, se eu aplico uma força lá, parte eu estou simulando e parte vai para uma pequena parte do meu modelo real, que vai ter interação com aquela força e, ao mesmo tempo, o meu sensor vai me mandar a componente daquela variável de saída. E aí eu posso jogar relacionando essa matriz D não nula, né, em relação à força, e aí ter a atualização daquela variável de saída. Porém,
No OGATA, ele não traz nenhum exemplo desse tipo, tá? Ele não traz nenhum exemplo em que a matriz D seja diferente de uma matriz nula. Então, nós iremos trabalhar aqui com todos os exemplos em que a minha matriz de transmissão direta seja igual a zero.